Bom, dando continuidade aí da primeira parte, seja bem-vindo à segunda. Espero que você tenha gostado. Se você já gostou e tem algum comentário, deixe aí os seus comentários, ok? Bom, então vamos lá. Bom, vou falar para vocês aqui as citações da literatura clássica sobre Uranus. A primeira dela é Urano e o nascimento do cosmos. Na Cosmogonia de Hesíodo, diz assim lá em Hesíodo Teogonia 115, que é um épico do grego do século 8 a.C. Diz assim: em verdade, a princípio, caos, o abismo, ar, veio a existir, mas a seguir Gaia, de seios largos, a terra, o amor, o mais belo entre os deuses imortais, que enerva os membros e supera a mente e os sábios conselhos de todos os deuses e de todos os homens. Dentro deles, e de caos, o ar, surgiu Erebus, a escuridão, e a negra Nix, noite, mas de Nix, a noite, nasceram o Aether, a luz, e Emerá, o dia, e a quem concebeu e deu a luz da união, apaixonada com Erebo. E Gaia, a terra, primeiro gerou o estrelado Urano, o céu, igual a si mesmo, para cobri-la por todos os lados, e para ser um lugar de permanência sempre seguro para os deuses abençoados. E ela deu à luz a longa Oureias, as montanhas, Ponto, o mar, sem doce união de amor. Vou falar para vocês da cosmogonia agora de Eumelos. O épico perdido do Titanomáquia, atribuído a Eumelos de Corinto, ele inclui uma cosmogonia. Provavelmente era semelhante em muitos aspectos às de Hesíodo, mas com alguns pontos significativos e de divergências também, onde Urano e Gaia, Terra, e Pontos, por exemplo, eles foram aparentemente representados como filhos de Aether, o ar superior, e de Emerá, o dia. Eumelos de Corinto, ou Arquitinos de Mileto, no fragmento de Titanomáquia, diz assim: de acordo com o escritor da Guerra dos Titãs, Urano era filho de Aether. Calímaco, no fragmento 498, diz assim: Urano é chamado de Aquimonides, giratório. Aquimonides, filhos de Acmon. E Acmon aqui pode ser um nome para o Aether, o éter. Em Pseudo-Ginos, no prefácio, diz assim: de Caligne, a névoa, nasceu o caos, o abismo, o ar. E do caos nasceu Nox, a noite, Dies, dia, Erebus, Aether. E de Aether, a luz, e Dies, o dia, nasceram a terra, Gaia, Caelon, o céu, Uranus, e Mare, o mar, Pontus. Cícero, de Natura Deorum 3, diz assim: se ele, Cronos, é um deus, também devemos admitir que seu pai, Celum, Caelos, Uranus, é um deus. E se assim for, os pais de Celos, Aether, ar superior, e Dies, dia, Emerá, devem ser considerados deuses. A cosmogonia de Alcman. Alcman, no fragmento 61, que fala da Ilíada de Homero, diz assim: o pai de Urano, como já foi dito, é chamado de Acmon, porque o movimento celestial é incansável, Akmatos. E os filhos de Urano são Akmonodai. Os antigos esclarecem esses dois pontos, Alcman, e eles dizem que o céu pertence a Acmon. Aqui o texto ele também pode ser lido como Uranus é Acmon. Bom, no fragmento 5 de Alcman, diz assim: então, no mesmo momento, surgiu Poros, o contritor, e Tecmor, a ordenança, e Scotos, a escuridão, e Erebus, Amar, dia, Émera, e Melana, lua, Selene, e o terceiro Scotos, a escuridão, e Erebus até Marmarugas. Aqui, Marmarugas são provavelmente o estrelado Uranus, tá? É uma referência aí a Uranus ou a Éter. Bom, agora eu vou falar para vocês na cosmogonia órfica sobre Uranus. Aristófanes, em Pássaros 685, diz assim: no início havia
apenas caos, o abismo, o ar, né? E Nix, a noite, e Erebus, a escuridão, e Tártaros, o profundo abismo, e Gaia, terra, o ar, éter, né? E Uranus, o céu, não existiam. E dos imortais não existiam até que Eros, o desejo sexual, reuniu todos os ingredientes do mundo, e de seu casamento Urano, o céu, e Oceanos, o todo mundo, né, o mar ali, o oceano, e Gaia, a terra, e as raças imperecíveis de deuses abençoados, Teóis, surgiram. Apolônio Ródios, em Argonáutica 1, diz assim: ele, Orfeu, cantou sobre aquela era passada, quando Gaia, a terra, e Uranus, o céu, e Pontos, o mar, foram unidos em um único molde, como eles foram separados após conflitos mortais. Nas Teogonias Órficas, em um fragmento, diz assim: Uranus, o céu, filho de Nix, noite, que se tornou o rei antes de tudo. Em Teogonias Órficas, no fragmento 54, diz assim: Cronos, o tempo, a serpente, tem descendentes, em número de 3, o Meduaiter, a luz, né? O ilimitado caos, o ar, e com um terceiro nevoado Erebus, a escuridão. E entre estes, diz ele, Cronos, o tempo, gerou um ovo. E essa tradição também o fez gerado por Cronos e nascido entre estes, porque é destes que a terceira tríade inteligível é produzida. No fragmento de Epícuras, de Órfica, diz assim: e ele, Epícoro, diz que o mundo começou à semelhança de um ovo, e o vento, provavelmente Cronos, o tempo, e Ananke, a inevitabilidade, entrelaçados, envolvendo o ovo em forma de serpente, como uma coroa de flores ou um cinto. Então começou a se contrair a natureza. Ao tentar espremer toda a matéria como uma força maior, dividiu o mundo em 2 hemisférios, Uranus e Gaia, o céu e a terra. Em Ovídio Metamorfoses 1, diz assim: antes que a terra, o mar e o céu e tudo o que cobre fossem feitos, em todo o mundo o semblante da natureza era o mesmo, tudo bem chamado caos, uma massa crua em divisa, nada além de um volume sem vida, com sementes guerreiras de doenças, elementos unidos, comprimidos, juntos. Nenhum titã, Hélios ou Sol, ainda derramou a luz sobre o mundo. Nenhuma Febe crescente, a Selene, a Lua, seu crescente preenchido novamente. Nem o ar ambiente ainda pairava na terra, equilibrada, nem os braços de Anfitrite do mar abraçavam as longas margens distantes da terra. Embora houvesse terra, mar e ar, a terra nenhum pé poderia pisar, nenhuma criatura nadava no mar. O ar era sem luz, nada mantinha sua forma. Todos os objetos estavam em desacordo, pois em uma massa a essência fria lutava com a quente, e a úmida com a seca, e a dura com a macia, e a leve com as coisas pesadas. Isso lutava contra um deus, talvez Cronos, ou Eros primordial, com bênção da natureza, resolvida, que separou a terra do céu e o mar da terra, e dos vapores mais densos estabelecidos além do céu etéreo, e cada um dos montes cegos resolvidos e libertos. Ele prendeu em seu lugar apropriado, em paz e harmonia. A força igínea sem peso da abóboda celeste, Uranus, brilhou e reivindicou a cidadela mais elevada. Em seguida veio o ar leve, e no lugar a terra mais espessa, com elementos mais grosseiros, afundou sobrecarregada com seu peso. Mais baixo e o último, as águas circulares encerraram o globo sólido. Assim, na forma de qualquer deus, ele reduziu a matéria primordial e prescreveu suas várias partes. Então, primeiro, para tornar a terra uniforme em todos os lados, ele a arredondava em um poderoso disco, depois ordenava que o mar se estendesse e subisse sob os ventos impetuosos.
e cingisse as margens da terra circundada. Mal ele tinha assim todas as coisas em limites finitos, divididos quando considera as estrelas astras, na escuridão cega, há muita enterrada, sobre o céu cintilante começou a brilhar, e para que nenhuma parte ou lugar careça de formas adequadas de vida. E o firmamento ele fez o lar de deuses e deusas, e as constelações brilhantes. No mar ele colocou os peixes brilhantes para nadar, e a terra recebeu as feras, e o ar tempestuoso os pássaros. Em Nonos Dionisiaca 2, diz assim: o monstro Tifão se dirige a Zeus. Uranus, o céu, é meu irmão, um filho de Gaia, terra, como eu. Vou falar agora para vocês da castração de Uranus por Cronos. Na Teogonia de Hesíodo 126 diz assim: depois ela, Gaia, a terra, se deitou com Urano, Urano, céu, e se revelou Oceanos, Coios, Crios, Hyperion, Iapetos, Teia, Reia, Temis, Mnemósine, Febe, de coroa de ouro e adorável Tétis. Depois deles nasceram Cronos, o astuto, mais jovem e mais terrível de seus filhos, e ele odiava seu vigoroso pai. E novamente ele deu à luz aos Quicóples, os Ciclopes, arrogantes em espíritos, Brontes, Esterópes e Arges de corações teimosos. E novamente 3 outros filhos, os Hecatonqueires, nasceram de Gaia e de Uranus, grandes e valentes além da conta, Cotos, Briareus e Gies, ou Gies, e de seus ombros brotavam 100 braços inacessíveis, e cada um tinha 50 cabeças sobre os seus ombros. Em seus membros fortes e irresistíveis era a força obstinada que havia em suas grandes formas, pois de todos os filhos que nasceram de Gaia e Uranus, estes foram os mais terríveis e foram odiados por seu próprio pai desde o início. E ele costumava escondê-los todos em um lugar secreto de Gaia. Assim que cada um nascia e não permitia que eles subissem à luz, e Urano se regozijava com seu mal feito, mas a vasta Gaia gemeu por dentro, sendo estreitada, e ela fez o elemento de sílex, cinza, e moldou uma grande foice, e contou seu plano para seus queridos filhos. E ela falou, animando-os, enquanto ela estava fechada em seu querido coração: meus filhos, filhos de um pai pecador, se vocês me obedecerem, devemos punir vil ultraje de seu pai, pois ele primeiro pensou em fazer coisas vergonhosas. Então ela disse, mas o medo se apoderou de todos eles, e nenhum deles pronunciou uma palavra. Mas o grande Cronos, o astuto, tomou coragem e respondeu à sua querida mãe: mãe, eu me comprometerei a fazer esta ação, pois não reverencio o nosso pai de má reputação, pois ele primeiro pensou em fazer coisas vergonhosas. E a vasta Gaia alegrou-se muito em espírito e armou e escondeu-o em uma emboscada, e colocou em suas mãos uma foice pontiaguda, e revelou a ele toda a trama. E Uranus veio, trazendo a noite e desejando o amor, e ele se deitou sobre Gaia, espalhando-se completamente sobre ela. Então o filho de sua emboscada estendeu a mão esquerda, e com a direita pegou a grande e longa foice com dentes pontiagudos, e rapidamente cortou os membros de seu próprio pai, e os jogou longe para cair atrás dele, e não em vão eles caíram de sua mão. Por todas as gotas sangrentas que jorraram Gaia recebeu, e conforme as estações se moviam, ela desnudou os fortes Erineis, as fúrias, e os grandes gigantes, os gigantes, e talvez também os couretes, com armaduras reluzentes, segurando longas lanças em suas mãos, e as ninfais, as ninfas, a quem chamam de Meliai, por toda a terra sem limites. E assim que ele cortou os membros com pederneira e os lançou da terra para o mar agitado, eles foram arrastados para o mar por um longo tempo,
e uma espuma branca se espalhou ao redor deles da carne imortal, e nela cresceu uma donzela, a Afrodite. Mas esses filhos que se tornaram o grande Urano costumavam chamar de titanes, os titãs ou os colhedores. Em reprovação, pois ele disse que eles se esforçaram e fizeram presunçosamente um ato terrível, e que a vingança por isso viria depois. Aqui em Teogonia 617 de Hesíodo diz assim: mas quando primeiro seu pai Uranus foi vexado em seu coração com os hectaconqueires, obriareus e cotos e guias, eles os amarrou em laços cruéis, e ele os fez viver sobre a terra de caminhos largos, onde foram afligidos, sendo colocados para habitar debaixo da terra, nos confins da terra, em suas grandes fronteiras, em amarga angústias, por muito tempo e com grande tristeza no coração. Em Teogonia 459 de Hesíodo diz assim: pois ele, Cronos, aprendeu com Gaia, a terra, e com o estrelado céu Uranus, que estava destinado a ser vencido por seu próprio filho, por mais forte que fosse, por meio da invenção do grande Zeus. Portanto, ele não manteve uma visão cega, mas observou e engoliu seus filhos. E a dor incessante apoderou-se de Ereia, mas quando ela estava prestes a dar à luz a Zeus, o pai dos deuses e dos homens, então ela implorou a seus próprios queridos pais, Gaia e o estrelado Uranus, para que elaborasse algum plano com ela para que o nascimento de seu querido filho possa ser ocultado e que a retribuição possa alcançar o grande e astuto Cronos para seu próprio pai e também para os filhos que ele engoliu. E eles prontamente ouviram e obedeceram a sua querida filha e contaram a ela tudo o que estava destinado a acontecer sobre o rei Cronos e seu filho de coração forte. Então eles a enviaram para Lietos, para a rica terra de Creta, quando ela estava pronta para dar à luz o grande Zeus, o caçula de seus filhos. Na Teogonia 44 de Hesíodo diz assim: e elas, moçais, as musas, proferindo sua voz imortal, celebraram em canção antes de tudo a reverenda raça dos deuses desde o início, aqueles que Gaia e o amplo Uranus geraram, os titãs, e os deuses surgiram destes, doadores de coisas boas. O hino homérico 30, Gaia, diz assim: mãe dos deuses, Gaia, esposa do estrelado Asteroentos, Uranus. No fragmento 441 de Alceu, diz assim: quando Uranus foi castrado, gotas passaram a fluir por baixo e os Faiacais, os Feácios, nasceram delas. A Alcaios, Alcaios, também diz que os Faiacais têm sua origem nas gotas que caíram de Urano. No fragmento 52 de Baquílides, diz assim: do sangue que flui dos órgãos genitais de Uranus, 3 Eríneas nasceram primeiro da terra, Teisefone, Megaira e Alecto, e junto com eles os 4 famosos Télquines, Actaios, Megalécios, Ormenos e Licos. Os Télquines, eles são provavelmente aqui equiparados aos couretes da Actiloi. No fragmento 52 de Simonides, diz assim: Aitna ou Etna é uma montanha em Sicélia, na Sicília, em homenagem a Aitna, filha de Urano, o céu, e de Gaia, a terra, de acordo com Alquimos, em seu trabalho em Sicélia, Sicília. Ésquilos, em Agamenon 168, diz assim: ele, Uranus, que uma vez foi poderoso, inchado com insolência para cada luta, ele nem mesmo será nomeado como tendo existido. E ele, Cronos, que surgiu mais tarde, ele encontrou seu destruidor, Zeus, e já passou e se foi. Ésquilos, em Prometeu Limites 955, diz assim: o titã Prometeu falou:
Não vi dois soberanos, Uranos e Cronos, expulsos dessas alturas do céu? Em Ésquilo, fragmento 107, diz assim: O Titã Prometeu disse: Raça de titãs, descendentes de Uranos, meus parentes de sangue. Platão, Eutifron 5e, diz assim: Os homens acreditam que Zeus colocou seu pai, Cronos, em cadeias porque ele devorou perversamente seus filhos, e ele, por sua vez, mutilou seu pai, Uranus, por razões semelhantes. Em Argonática 4 de Apolônio Ródios, diz assim: No mar Querauniano, de frente para o Estreito Jônico, há uma ilha rica e espaçosa, sob o solo do qual se diz estar as Musas. Não me dá nenhum prazer relembrar o conto antigo, a foice usada por Cronos para castrar seu pai Uranus. Desta foice de colheita, a ilha recebe o nome de Drépane, a ama sagrada dos Phaeacians, os Feácios, que pelo mesmo traçam sua ancestralidade a Uranus, o céu. Na Biblioteca da História 5 de Diodoro Sículos, diz assim: os titãs, contavam com 6 homens e 5 mulheres, tendo nascido, como alguns escritores de mitos relatam, de Uranus e Gaia, mas de acordo com outros, um dos Coretes e Titaia, de quem derivam como mãe os nomes que têm. Os machos eram Cronos, Hiperion, Coios, Iápetos, Crios e Oceanos, e suas irmãs eram Reia, Temis, Mnemósine, Febe e Tétis. E aqui no caso é omitido a Theia. Em descrição da Grécia 7 de Pausanias, diz assim: Ao lado de Bolina, a Caia, um cabo se projeta para o mar, e dele é contada uma história de que como Cronos jogou no mar aqui a foice com a qual ele mutilou seu pai Uranus. Por esta razão, eles chamam a capa de Trepanon significa foice. Em Filostratus, o Velho, em Imagens, da Natura Deorum 2 de Cícero, diz assim: outra teoria, também, e essa é uma teoria científica, tem sido a fonte de várias divindades, que, vestidas em formas humanas, forneceram aos poetas lendas e encheram a vida do homem com superstições de todos os tipos. Este assunto foi tratado por Zenão e mais tarde explicado mais detalhadamente por Cleantes e Crisippos. Por exemplo, uma antiga crença prevaleceu em toda a Grécia de que Caelos, o céu, Uranus, foi mutilado por seu filho Saturno, o Cronos, e o próprio Saturno lançado em cativeiro por seu filho, o Jove, o Zeus. Agora, essas fábulas imorais consagraram uma teoria científica decididamente inteligente. O seu significado era que o elemento mais elevado do éter celestial, ou o fogo, isto é, Uranus, que por si só gera todas as coisas, é desprovido daquela parte corporal que exigia união com o outro para o trabalho da procriação. Segundo Apuleio 6, diz assim: as nuvens se separam e o Caelos, o céu, Uranus, admitiu sua filha Afrodite. A região mais alta acolheu com prazer a deusa. Em Dionisiaca 1, de Nonos, diz assim: a água não concebeu Afrodite por uma criação celestial de Uranus e a trouxe das profundezas? Em Dionisiaca 7 de Nonos também diz assim: uma náiade vê Semele, a lua, nadando em seu riacho e a imagina como uma segunda Afrodite. Será que Cronos, depois do primeiro Cipris, Afrodite, cortou novamente Uranus de seu pai, lombos com uma foice destruidora, até que a espuma tivesse uma mente e fizesse a própria forma da água, em um nascimento auto-aperfeiçoado, entregue de uma Afrodite mais jovem do mar? Em Dionisiaca 12 de Nonos diz assim: a primeira tabuinha registrando as profecias de Fanes, velha como o passado infinito, contendo todas as coisas em uma, sobre ela estava tudo que Ófion, o Senhor Supremo, havia feito, tudo que o antigo Cronos realizou,
quando ele cortou a herança de seu pai Uranus pelo rei arado masculino e a semeou abundância de sementes nas costas não semeadas da filha que gerou o mar, Talassa. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre Urano e as chuvas fertilizantes do céu. No fragmento 25 de Ésquilo diz assim: o santo céu Uranus anseia por ferir a terra, isto é, Gaia, e o desejo se apodera da terra para se unir em casamento. A chuva caída do céu amoroso impregna a terra e produz para a humanidade o alimento de rebanhos e manadas e os presentes de Deméter, isto é, os grãos. E daquele úmido rito de casamento as madeiras florescem. De todas essas coisas, eu, Afrodite, deusa da procriação, sou a causa. Agora eu vou falar para vocês Uranus, a voz oracular do céu. Em Teogonia 459 de Hesíodo diz assim: ele, Cronos, aprendeu com Gaia, a terra, e com o estrelado Uranus, que estava destinado a ser vencido por seu próprio filho, por mais forte que fosse, por meio da invenção do grande Zeus. Em Teogonia 886 de Hesíodo diz assim: agora Zeus, rei dos deuses, fez Metis, conselho, sua esposa primeiro, como Gaia, terra, e o estrelado Uranus, o céu, aconselharam. Pois eles o aconselharam com o objetivo de que nenhum outro deveria ter domínio real sobre os deuses eternos no lugar de Zeus. O hino homérico 2 a Deméter diz assim: o narciso que Gaia fez crescer à vontade de Zeus, para ser uma armadilha para a menina em forma de flor, Perséfone, uma flor maravilhosa e radiante, deuses ou homens mortais para ver. De sua raiz cresceram 100 flores e cheirava mais docemente, de modo que o amplo Uranus, o céu acima, e Gaia, a terra, e as ondas salgadas de Talassa, o mar, riram de alegria. O hino homérico 3, a Pítian de Apolo, diz assim: Hera rezou, golpeando o chão na forma plana como a mão, falando assim: ouçam, agora eu rogo Gaia, e o amplo Urano, acima, e vocês titãs, deuses que habitam sob a terra, sobre o grande Tártaro, e de quem surgiram deuses e homens. Ouçam-me agora, e todos, e concedam que eu possa ter um filho separado de Zeus. Na ode olimpiana de Pindar diz assim: do cume fendido da testa de seu pai, Zeus, Atena saltou no alto e ressoou para o céu amplo seu grito de guerra, de clarim. E Urano, céu, tremeu ao ouvir, e a mãe Gaia, terra. Bom, agora eu vou falar para vocês Urano como testemunha dos juramentos dos deuses. Na Ilíada 15 de Homero diz assim: ele, Zeus, falou: agora que Gaia, a terra, seja minha testemunha nisso, e o amplo Urano, céu, acima de nós, e a água gotejante do Styx, cujo juramento é o maior e mais terrível entre os abençoados imortais. Bom, no hino homérico 3, Adelian Apolo diz assim: e Leto jurou o grande juramento dos deuses. Agora ouça isto, Gaia, e o amplo Urano céu acima, e as gotas de água do Estige. Em Dionisiaca 45 de Nonos diz assim: ambos os deuses fizeram um juramento obrigatório por Crônides, Zeus, e Gaia, terra, por Aiter, o céu, e as inundações de Styx e as Morai, os destinos, testemunhou formalmente a barganha. Agora eu vou falar para vocês do hino a Urano. O hino órfico 4 a Urano diz assim: para Urano, o céu, fumigação de Olíbano, grande Urano cuja estrutura poderosa não conhece trégua, pai de todos de quem o mundo surgiu. Ouça, pai generoso, fonte e fim de tudo, para sempre girando em torno deste mundo terreno, morada dos deuses, cujo poder guardião envolve o mundo eterno com limites eternos, cujo amplo seio e dobras envolventes e terríveis necessidades da natureza mantém, etéreo, terrestre, cuja estrutura toda variada, azul e cheia de formas, sem poder pode domar, fonte onividente de Cronos, o tempo,
para sempre abençoado. Divindade sublime, propícia a um novo brilho místico e coroa seus desejos com uma vida divina. Agora eu vou falar para vocês as miscelâneas de Uranus. Em Platão, Cratílos 400d, diz assim: Platão constrói etimologias filosóficas para os nomes dos deuses. E Sócrates diz: vamos investigar o que os homens pensaram ao dar a eles, os deuses, os seus nomes. Os primeiros homens que deram nomes aos deuses não eram pessoas comuns, mas grandes pensadores e grandes faladores. Este deus, Zeus, é nomeado corretamente por meio de quem, de Rom, todos os seres vivos, o dom da vida, Zen. E pode parecer, à primeira vista, altamente irrelevante chamá-lo de filho de Cronos, e razoável dizer que Zeus é filho de algum grande intelecto. E assim ele é, pois Coros não significa criança, mas a pureza, Kataron, e a natureza imaculada de sua mente. Cronos, segundo a tradição, é filho de Uranus, mas o olhar para cima é corretamente chamado pelo nome de celestial, Orania. Olhando para as coisas acima, Oro ta ano, e os astrônomos dizem, Hermógenes, que desse olhar as pessoas adquirirem uma mente pura. E Uranus é corretamente nomeado. Agora eu vou falar para vocês de Uranus e a cúpula de bronze do céu. Em Hesíodo, Teogonia 678, diz assim: durante a Guerra dos Titãs, o mar sem limites ressoou terrivelmente ao redor e a terra caiu ruidosamente. O vasto céu, Uranus, foi abalado e gemeu, sob o comando dos deuses imortais. Em Teogonia 700 de Hesíodo diz assim: durante a Guerra dos Titãs, Zeus veio imediatamente lançando seu raio. Calor espantoso tomou conta do caos, o abismo, o ar, e ver com os olhos e ouvir o som com os seus ouvidos parecia mesmo como se Gaia, a terra, e o amplo Uranus, o céu, acima se unissem, pois um estrondo tão poderoso teria surgido se Gaia estivesse sendo lançada à ruína e Uranus do alto estivesse lançado a ela caindo. Um estrondo tão grande estava lá enquanto os deuses estavam se reunindo em conflito. Em Teogonia 730 de Hesíodo diz assim: o Tártaro fica tão abaixo da terra, Gaia, quanto o céu, Uranus, está acima da terra, pois é tão longe da terra até o Tártaro, pois uma bigorna de bronze caindo do céu, Uranus, 9 noites e dias alcançaria a terra, Gaia, no 10º, e novamente uma bigorna de bronze caindo da terra, 9 noites e dias chegaria ao Tártaro, no 10º dia. Ao redor dele, Tártaros, correm uma cerca de bronze, onde as bordas do poço se encontram com a terra, nos confins da terra, e a noite se espalha em linha tripla ao redor dele, como um anel de pescoço, enquanto acima crescem as raízes da terra e o mar infrutífero. E lá, neste reino escuro, nas extremidades do disco plano da terra, todos em sua ordem estão as fontes e os fins da terra sombria, Gaia, e do Tártaro enevoado do mar infrutífero, Pontos, e do céu estrelado, Uranus, onde a cúpula do céu desce até a terra, repugnante e úmida, até os deuses abominam. No fragmento 1 de Teógenes diz assim: que o grande e largo céu de bronze, Uranus, caia sobre mim de cima, e o medo dos homens nascidos na terra. Em Paz 499 de Aristófanes diz assim: muito longe, bem nas extremidades mais distintas da cúpula do céu, Uranus. Valérios Flacos, em Argonáutica 5, diz assim: o deus Hélios, o sol, no alto, apressa seus corcéis brilhantes pelo corpo do velho Uranus e espalha luz sobre o céu curvo. Bom, pessoal, foi um vídeo longo hoje, né? Espero que vocês tenham gostado aí.
E me digam nos comentários o que vocês acharam desse vídeo sobre Uranus, né? E lembrando, né, se você não for inscrito no canal, inscreva-se e muito obrigado por você ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!